A gente não quer ser a marca da promoção, de só vender na base do preço, do cupom, do desconto da promoção. Também gera desafio, também gera trabalho, né? Esse aumento de volume, quando você olha ali para logística, para gestão de estoque, para time de atendimento, assim, saiba que vai ser mais desconfortável, como você falou. Se mais interessante, trazendo tecnologia, trazendo inovação, trazendo experiência. São 12 anos de construção, 12 anos de marca. Eles fizeram a virada que muita gente tem vontade, fica com medo, não sabe como fazer, de conseguir iniciar o trabalho ali no varejo, no físico e se tornar grande, mais relevante ainda no online, crescer no digital. Isso na época que eu entrei, tá? Era um mercado de 12 bilhões de reais ano no Brasil. Se o jogo fosse só fazer micro-influenciadores, as marcas maiores não estavam investindo em influenciadores maiores também. Eu fico me perguntando assim, o quanto que isso é bom ou ruim, porque acho que de uma certa forma condiciona o consumidor às vezes a esperar aquela data e só comprar naquela data. Sim. E aí vão estar brigando um com o outro, né? Um marketplace brigando com o outro na mesma data. Também isso traz a importância de você estar em todos os canais e não depender só do seu e-commerce. Que não existe mês fraco, existe mês sem uma boa história e sem o preparo. Pudesse escolher entre ter ou não ter, é melhor não ter. Às vezes gosta de umas verdades absolutas que não existem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. No episódio de hoje a gente vai trazer mais um case de sucesso do mercado, a gente vai falar de marca própria, de e-commerce, de marketing de influência, sobre pilares importantes para você conseguir também escalar a sua marca, não só no digital, né? No físico também, mas principalmente no digital. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vídeo de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente veio pra cá muito felizes comentando o quanto tá sendo legal receber as mensagens de vocês que estão assistindo o podcast. Muita gente tava jantando com um casal empreendedor, falou que sábado assistiu 3, um na sequência do outro. Então, você que é empreendedor, já compartilha também com quem é empreendedor, vive esse mercado de marcas, de construção do seu próprio negócio. E presta atenção, o episódio de hoje vai ter muita coisa boa pra você, tá? A gente já tava conversando aqui nos bastidores, são 12 anos de construção, 12 anos de marca. Eles fizeram a virada que muita gente tem vontade, fica com medo, não sabe como fazer, de conseguir iniciar o trabalho ali no varejo, no físico e se tornar grande, mais relevante ainda no online, crescer no digital. A gente vai falar de influência, trazer esse trabalho com influenciadores grandes, o trabalho com, mais de 2.000 micros ativos que ele tem, criando comunidade. Vamos falar de Black Friday, como trabalhar também em produtos e criar diferenciação. Então fica com a gente nesse episódio, se inscreve no canal para você não perder nada. Toda terça e quinta um episódio novo vai ao ar. E, como a gente também vai falar de Black, você tem um recado pra galera, né? Eu tenho um recado para você que já sabe que o mês de novembro, a Black Friday, é o mês mais importante do ano para qualquer empresa de varejo, principalmente para as empresas que estão no digital como nós, e provavelmente você também. Então, a gente decidiu, e nem estava no cronograma do Brand Legacy, tá? Mas o pessoal pediu, a gente atendeu e a gente organizou uma imersão de um dia, chama Maratona Black Friday. Vão ser 12 horas de conteúdo, onde a gente vai trazer o passo a passo de como você planejar o pré, o durante, o pós-Black, para você escalar suas vendas, dobrar, triplicar, quem sabe quintuplicar, que existem esses cases no mercado. Tá, o faturamento da tua marca. É um mês, pessoal, que para algumas marcas chega a representar 30% do faturamento anual. Tá? Então pode ser um mês incrível para você se você fizer da maneira certa e se você começar agora. Tá? Que isso exige tempo ali de planejamento. Vamos deixar o link aqui. Tá, o evento vai ser dia 25/9, 25 agora de setembro, ali em Alphaville, São Paulo. A gente já está há poucos dias, né? Falta o quê? 14 dias. Tá? Acelera! Já foram quase 70% dos ingressos. Então, se você está vendo esse vídeo, corre para dar tempo de você garantir a tua vaga e fazer ali do mês de novembro realmente um mês incrível para a tua marca. Show? Show, e mudar o patamar, né, gente? Porque quando a gente escala para Black, a gente depois não volta ali pro mesmo patamar de faturamento, não, tá? Então é a grande oportunidade não só de você vender ali no mês de novembro, mas de você mudar o patamar da sua marca, do seu negócio. Então se inscreve, participa com a gente e nessa mesa aqui a gente dobra na Black e vamos falar
uma pitadinha para vocês. Vamos já soltar algumas coisas? Vamos sim. E pessoal, para ter esse bate-papo com a gente recebe hoje um dos sócios da I Wanna Sleep, diretamente aqui no Made in Brasil, Gabriel Oliveira. Bem-vindo! Valeu, bom dia. Bom dia! Vamos lá. Vambora. Quer fazer a primeira pergunta? Cara, eu tô com muita coisa para te perguntar, mas lá. vamos começar por um tema quente, que é essa virada de vocês do físico pro digital, tornando hoje o digital um canal ainda mais relevante de crescimento. Como foi fazer isso? Legal, no início foi doloroso. A gente teve um processo no final ali de 2022, né? A gente cresceu muito ao longo dos anos até ali como franquia, como franqueador, então a gente chegou a ter 22 franquias. E nesse momento o online era um coadjuvante, né? Ele não era o nosso canal principal de vendas, eram realmente as franquias. A gente teve nesse momento algumas iniciativas de usar o online para ajudar a operação das lojas, tanto via geração de leads, ali na pandemia também a gente deu uma certa autonomia para cada franquia ter a sua lojinha ali online e tudo. Foram coisas que ajudaram, mas que até esse momento o online ainda não era o protagonista, né? Vamos dizer assim. E aí, eu falei que foi doloroso no começo, porque na virada de 22 para 23, a gente saiu de 22 para 9 franquias. Então, basicamente, as franquias que eram fora de BH nesse momento fecharam. A gente tinha 2 outros sócios na marca na época. Quando isso aconteceu, esses 2 sócios saíram, ficamos eu e o Rafa. A gente olhou um para a cara do outro e falou, e agora, o que nós vamos fazer? E aí, nesse momento, a gente fez essa virada de chave para o online, né? Tanto eu quanto ele, a gente já tinha muito esse DNA, essa bagagem pelo digital. E aí a gente passou a focar as nossas energias ali quase que 100% no online. Então, desde desenvolvimento de produto, time, sistema, a gente fez realmente uma virada muito grande. E começamos ali o ano de 2023 realmente muito focado no e-commerce. E aí, com 6 meses disso, a gente conseguiu suprir o sellout, né, o faturamento das 13 franquias ali que tinham fechado. Então, isso foi um movimento bem legal, deu muita confiança e boas expectativas ali para a gente. Daí para frente, a gente foi só escalando e crescendo essa operação do online. E hoje, né, eu estava comentando com você aqui que hoje é legal de ver assim, que as meninas nas lojas gostam do online, porque ele gera fluxo para a loja física. Então, não é incomum a gente entrar numa loja, chega um cliente para vendedor e fala, eu quero o travesseiro da fulana lá que eu vi no Instagram. Então, às vezes a pessoa nem conhece a marca, mas ela já viu um conteúdo, um criativo ali daquele produto, ela conhece o produto, sabe para que ele serve, como que ele funciona, quem que usa, e ele chega ali na loja para experimentar e fechar. Então, o online acaba gerando muito fluxo para a loja, e eu acho que isso foi um ponto importante para a gente conseguir ganhar a confiança das lojas físicas nesse processo, porque realmente, no começo, gera um pouco dessa coisa do conflito de canais e tal, isso realmente acontece. Só que vocês tiveram que, assim, acreditar antes e arriscar, né? Porque Exato. até vamos dizer ali, o vendedor na loja, o franqueado, sentir essa procura, ele acaba tendo uma resistência sobre o modelo, né? Com certeza, com certeza. Acho que é bem isso que você falou, assim, a gente teve que acreditar, confiar no processo e fazer acontecer para a gente depois realmente enxergar o resultado disso. E o que foi importante para isso aí dar certo, né? Imagino que vocês tenham desenhado uma política de preço, vocês conseguiram já ter esse controle de trabalhar o mesmo preço em ambos os canais. Isso já começou de cara. Como que você trabalhava quando você decidia, por exemplo, fazer uma ação no e-commerce? Você comunicava os franqueados, dava também como que foi isso? Isso sempre foi uma premissa importante para a gente, assim, do offline conseguir praticar a mesma condição do online. De ter realmente a marca falando como uma coisa só, né? E não ser aquela coisa desconexa, que às vezes você tem uma coisa acontecendo no offline, uma coisa acontecendo no online. Então, desde o início, essa premissa, né, da precificação sempre foi importante para a gente. É isso, acho que... Tá. E em termos de comunicação, assim, né? A gente tem um calendário, por exemplo, de campanhas que ele é bem alinhado do on com offline.
Então, hoje mesmo a gente está rodando uma campanha de aniversário da marca, por exemplo. Que legal. E essa campanha, ela acontece nos 2 canais. Ela acontece em loja física, ela acontece online. E a gente sempre, né, pensa as nossas campanhas, as nossas promoções, de modo que os 2 canais consigam trabalhar da mesma forma. Legal. E esses 6 meses que vocês assim conseguiram já ter um resultado significativo no online, o que vocês fizeram assim na parte do e-commerce, do marketing? O que foi decisor para esse resultado? Esse começo é um trabalho muito de teste, assim, né? De aprendizado, principalmente. Então, a gente foi, primeiro, focado trabalhando em poucos produtos. Então, a gente pegou ali 2, 3 produtos que a gente acreditava que tinham um potencial legal de se trabalhar no online. E fomos testando, entendendo como vender aquele produto, né? Seja através de qual criativo, qual canal, qual perfil de influencer. Apanhamos um pouco no começo também com conversão. Então, às vezes, a gente gerava o fluxo no site e não vendia. Então, a gente teve que aprender também ali, melhorar a página de produto, plataforma, experiência. Então, acho que esse primeiro 6 meses, assim, e continua até hoje, na verdade, né? É um aprendizado contínuo de entender ali esses pontos, como vender um produto, como que, né, qual que é o criativo, qual que é a página, a taxa de conversão, enfim. Legal. E até aprofundando um pouco mais nisso, antes, né, da gente evoluir ali para os outros assuntos, nessa fase, você falou, foi uma fase de muito aprendizado, né? Hoje, né, depois de alguns anos ali puxando online e conseguindo, né, escalar para um resultado bem significativo, né, as suas vendas ali de e-commerce. Eu vou separar, tá, para a gente falar um pouquinho sobre um de cada. Agora, na parte de performance, a gente tem ali marketplace, você vai bem também? Sim, vai? A gente tem marketplace também. Falando de performance, o que você entende hoje que é importante para você ter um bom resultado ali na ponta, sem a gente entrar em influência, em comunidade e tal, dentro de performance? Quais foram esses aprendizados? Tá. Cara, acho que é muito de fazer o básico bem feito, assim, né? Acho que as ferramentas, as plataformas têm ficado cada vez mais automáticas, né? Se assim eu posso dizer. Acho que é cada vez mais difícil hoje a gente achar aquela coisa do hackzinho ali da plataforma, daquela coisa que vai te trazer um diferencial muito grande. Então, a gente enxerga uma importância muito grande do criativo nesse desempenho, né? Então, quando a gente consegue, de fato, achar e acertar um pouco o criativo, você até comentou disso mais cedo aí comigo também. Então, isso realmente eu acho que talvez é o 80% assim, do que dita o resultado no âmbito da performance. Legal. E você, eu não sei até onde você põe a mão e acompanha hoje na operação, mas você consegue passar uma visão do que você entende que é um bom criativo? Cara, acho que, né, como eu falei aqui, o básico bem feito. Então, assim, um criativo que tem uma estrutura, né, um bom hook, principalmente, né, que vai prender a atenção ali do usuário. A gente sabe, né, rede social é o tal do scroll infinito ali. Então, no fim das contas, vai receber mais atenção quem consegue parar mais o dedão das pessoas ali naquele scroll. Então, a gente mede muito até esse indicador, né, do thumb stop rate ali. É um indicador importante para a gente, para medir justamente a qualidade do hook de um criativo. Então, acho que é o hook bem feito, o body ali que vai vender bem. Aí a gente pode ter, pensando em criativo em funil, às vezes você vai ter cada criativo com uma intenção diferente, né? Dependendo de qual ponto da jornada ali o seu cliente está, qual a objeção que você quer quebrar. Tá. E o CTA que leva a pessoa para fazer a ação que você quer, seja entrar no seu site, iniciar um contato. Show. Então, acho que é esse básico bem feito, assim. Mas se tivesse que falar um dos 3, eu focaria no hook. Tá, legal. E a gente também estava falando, né, antes de ligar as câmeras, que está cada vez mais difícil você ser lucrativo na primeira venda. Né, por conta de aumento de CAC, enfim, tudo que a gente já ouviu bastante. O que vocês têm feito em relação a isso? Né? O que mudou ali no último ano? Para onde que vocês estão olhando? Ainda falando de performance, para conseguir eventualmente segurar o CAC, melhorar a CAC, aumentar a LTV, recorrência? A gente está
focando muito nessa segunda parte aí, que é aumentar o LTV e recorrência. No começo, assim, a gente não fazia um trabalho muito focado nisso, sabe? Assim, mas a gente sempre teve produtos muito bons. E isso acho que é um ponto de partida fundamental, assim. Porque o nosso próprio produto faz o trabalho de gerar indicação, de gerar recompra, de gerar recorrência. Então, desde o início, mesmo ali no começo, a gente não tendo um trabalho muito forte, assim, focado em recorrência, a gente sempre teve uma recorrência que a gente considera boa para o nosso segmento. Tá. Né? Se eu pensar, por exemplo, um travesseiro, não é um produto que as pessoas trocam com tanta frequência, não é um produto de consumo, mas a gente acaba tendo muita recorrência mesmo assim, de uma pessoa que às vezes compra para ela, aí o marido gostou, compra para o filho, compra para a mãe, compra para o pai, para casa de final de semana, enfim. Então a gente tem conseguido ter muita recorrência desde o início com o produto. E hoje a gente tem intensificado e começado a fazer um trabalho mais forte de realmente de nos relacionar melhor com o cliente, buscando essa recorrência mais intensa, mais frequente. Legal, e é um desafio mesmo, marcas, porque, por exemplo, quando a gente olha para a Denavita de suplementos, a gente olha para Biziu, é um produto consumível. Né? E de giro mais rápido. Então, assim, usou 30 dias, se tiver usado direito, em 30 dias acabou. Né? Já no teu caso, não. Assim, eu vejo outras marcas com produtos similares nesse sentido, de não ser um produto de giro tão rápido, com esse desafio de recorrência LTV. Além de ter um produto de qualidade, o que mais vocês fazem? Você enxerga que é importante para trabalhar esse LTV, né? Pensando às vezes numa esteira de produtos? Tem uma coisa assim, essa coisa do produto ali de uso, né, de consumo. Acho que isso é até uma coisa legal da nossa marca, assim, porque muitas marcas que estão no nosso segmento, elas são ou fabricantes ou estão focadas em uma categoria de produtos. Então, por exemplo, você tem as marcas, né, as lojas de travesseiro, você tem marcas de enxoval, você tem marcas de suplemento. A gente, olhando para o sono como um problema, uma dor ali a ser resolvida, a gente acaba circulando num mix de produto que ele se amplia, né, quando a gente começa a enxergar o sono como uma dor, assim. Então, a gente tem hoje no nosso mix uma linha de suplementos voltados para o sono, por exemplo. Legal. Melatonina e alguns outros produtos desse tipo. Então, são produtos que também ajudam a ter recorrência, sabe? Legal. Então, o próprio mix, a gente tem hoje algumas linhas de produto ali que fazem um pouco esse papel de trazer recorrência, sabe? Legal. Isso também é uma coisa que ajuda bastante e que é difícil, às vezes, até a gente pensar, né? Às vezes, você pensar numa marca de travesseiro padrão, assim, é a primeira que tiver à mente. É difícil, às vezes, você imaginar esse cara vendendo melatonina, esse cara vendendo suplemento, porque não é o DNA dele, não é o que ele comunica. Então, no nosso caso, como a gente comunica o sono, é como se a gente fala, eu tenho que te ajudar a dormir melhor, de fora para dentro e de dentro para fora. Perfeito. Então, a gente consegue também navegar nesse mundo aí de alguns produtos que tem uma recorrência natural ali maior. O que eu acho mais legal, assim, é processo de construção de marca, de diferenciação, quando você realmente... Poxa, não somos uma marca de travesseiro, de colchão, a gente é uma marca com um propósito de melhorar a qualidade de sono e que as pessoas chegam na loja e pedem, que as pessoas querem, né? Esse trabalho, assim, de construção de marca, de gerar desejo... O que vocês fizeram e fazem de diferente para fortalecer essa marca? É um trabalho de formiguinha, árduo, né? A gente está aí há 12 anos já nessa jornada. A gente vê que assim, a gente consegue colher muitos frutos do que a gente já construiu até aqui, mas que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte nesse sentido. Desde o começo, assim, né? Quando a gente começou lá com a loja física, a gente sempre valorizou muito a experiência. Então, desde de o ambiente ali da loja, de ser um ambiente mais... acolhedor, onde o cliente se sinta mais à vontade, mais confortável experimentando o produto. E de alguns simbolismos e detalhezinhos, assim, que principalmente na loja física a gente consegue trazer isso de uma forma muito, muito forte, né? Então, o cliente entra na nossa loja, a gente serve um chá,
Vamos tentar primeiro entender a dor do cliente, assim, né? Por que ele não está dormindo bem? É porque ele tem alergia? É porque ele ronca? É porque ele sente calor durante a noite? Qual que é o problema dessa pessoa antes de eu querer empurrar um produto, né? Assim, que às vezes é muita experiência que a gente tem em lojas mais tradicionais, assim, do segmento. Então, acho que essa coisa da experiência, de entender o problema do cliente, sempre foi muito forte e é uma coisa que é importantíssima nesse trabalho de construção de marca, porque o cliente, de fato, passa a entender e enxergar que eu sou uma marca que está ali para ajudar, para resolver um problema dele, né? E não para simplesmente vender um produto, como você fala. E aí, no físico, a gente tem muitos gatilhos ali sensoriais e tal para conseguir criar isso. No online, já é um pouco mais desafiador. Então, no começo ali, a gente quebrou muita cabeça de assim, como que eu trago para o online essa experiência que a gente consegue ter tão forte, tão diferente no offline, sabe? Legal. Eu quero puxar a influência, mas Vai lá. antes, queria ouvir um pouco da história, também da marca. Legal. A história começou com o Rafa, que é nosso fundador. Ele, na época, trabalhou alguns anos no negócio da família, mas não era muito o que ele se enxergava ali fazendo no resto da vida e quis empreender. E aí, nessa de querer empreender, trocando ideia ali, tá um amigo dele, tem uma loja de colchão na Bahia, uma loja de colchão premium, até a loja tá lá em operação até hoje. Esse amigo virou pro Rafa e falou, cara, por que você não monta uma loja de colchão? É um negócio bacana, tem uma margem boa e tal. O Rafa olhou e falou, cara, não, tô fora. Tô aqui querendo montar um negócio do futuro, você me vem com um negócio do passado, eu não. Aí, beleza, não deu muita bola, passou a conversa. Depois ele foi perguntando pra amiga e conhecida, assim, Carol, quando você vai comprar um colchão, como é que você faz? Eu não mando minha mãe que vai lá olhar colchão, eu não vou entrar numa loja de colchão. Tipo, Sem nem escolher, né? Sem nem escolher, tal, isso aí tá por fora. E aí, nesse processo, assim, o Rafa falou, pô, aí talvez tenha uma oportunidade, assim, né? Por que eu não pego um negócio que é desinteressante para tornar ele mais interessante? Então, aí começou a partir desse conceito a surgir, né, o que veio a ser depois o conceito da I Wanna Sleep. Então, foram quase 2 anos ali nesse começo de estudo, pesquisa, desenvolvimento ali, até chegar realmente no conceito da marca. Mas desde o início muito com esse foco, assim, sabe? De ajudar a resolver um problema real, que é o sono, e de uma forma mais sexy, mais interessante, trazendo tecnologia, trazendo inovação, trazendo experiência, uma marca mais jovem também. Então, o conceito nasceu daí. Muito legal. E até foi engraçado porque depois, eu, na época, era gerente de um e-commerce, de outro segmento. Eu estava lá em São Francisco, num evento da Singularity, lá, inovação, tecnologia, o ápice e tal. Aí eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn, do Rafa, na época eu não conhecia ele, não conhecia a marca. Ele falou, cara, tô precisando aqui de uma pessoa para tocar o meu e-commerce e tal. Aí eu olhei e falei, loja de colchão? Foi a mesma reação que ele teve lá atrás. Quero não, tô aqui no... Não, tô fora, tô aqui, inovação, o que eu... Tecnologia, né, futuro. Tô fora. Aí beleza, passaram uns 2 meses, aí eu recebi um contato de um recrutador. Aí ele me ligou, falou, cara, tô aqui com um negócio bacana, é um fundador super jovem e tal, cabeça aberta, tá montando aqui uma startup do varejo. Eu falei, pô, startup e varejo são 2 coisas que eu gosto. Mudou o pitch, né? Mudou o pitch, velho. Começou a ficar mais legal. Aí, pô, você topa conversar lá com o fundador? Topo. Aí cheguei, sentei lá na sala, olhei e falei, pô, o cara do colchão, não é possível. Vou embora. Mas aí a conversa evoluiu e tal, ele, como bom vendedor, conseguiu me mostrar o conceito da marca, essa coisa do sono e tal, de realmente ser uma marca inovadora. E aí me ganhou na conversa e a partir daí entrei pro negócio. Você deve ter algumas informações do mercado, né? Que inclusive fizeram vocês, ele ali, né, atrás, a tomar a decisão de evoluir com esse projeto. E você também de ter enxergado o potencial e ter se disposto a eventualmente trabalhar com ele, depois até se tornar sócio. O que vocês enxergam nesse mercado do sono? Cara, só o mercado de colchão, isso na época que eu entrei, tá? Era um mercado de 12 bilhões de reais ano no Brasil. Uau. Então, assim, só isso já é um número
grande. E a hora que a gente olha para sono de uma maneira geral, isso se multiplica de uma forma, às vezes, até difícil de medir, né? Assim, porque aí, como eu falei, você começa a passar por mix, né, e categorias de produto ali que muitas vezes não são tão óbvias, né? Então, além ali do óbvio, que é o colchão, você tem o travesseiro, roupa de cama, cobertor, aí tem a linha de suplementos, a gente tem algumas linhas de produto novas aí que a gente está desenvolvendo. Não posso ainda, por enquanto, dar o spoiler, mas, assim, a hora que a gente começa realmente a abrir a cabeça e pensar no sono, é gigante. E aí, quando você sai do sono e pensa em saúde, né, em wellness, assim, de uma forma mais ampla, aí realmente é um universo gigante. Legal. Quer falar de influência? Quero falar de influência, porque eu sempre, né, poxa, eu tô educando a galera, levando conhecimento de influência, e tem muita marca que a gente recebe que ainda não faz um trabalho bem feito com influenciadores, ou não sabe por onde começar, ou realmente ainda não escalaram, fazem pequenos, não fazem grandes, e vocês fazem muitos influenciadores grandes, e a gente estava conversando aqui também, vocês têm ali, poxa, quase 2.000 micros ali na base. Então, eu queria que você contasse um pouco como que vocês fazem o trabalho com os influenciadores grandes e também com os micros. E aí eu vou te fazer uma pergunta difícil, que eu sempre respondo essa pra galera, que o pessoal às vezes gosta de umas verdades absolutas que não existem, né? Aí eu falo, coloco uma coisa na cabeça e falo todo mundo assim, gente, é micro-influenciador que vende. Depende, tem muito influenciador grande que vende, se tiver fit com a sua marca, se você acertar uma boa negociação, e tem todo um outro jogo de construção de marca, né? E aí eu sempre respondo, se o jogo fosse só fazer micro-influenciadores, as marcas maiores não estavam investindo em influenciadores maiores também. Então, tem algo por trás que você precisa enxergar e trazer para a sua marca. Assim como a gente não pode deixar de considerar que fazer uma comunidade com micro-influenciadores, poxa, traz um resultado para a marca, traz muitos criativos, tem todo um trabalho que eu falo que é o nosso marketing 360, desde humanizar a marca, performance, como também gerar vendas, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como que vocês fazem esse trabalho com os influenciadores grandes e também com esse trabalho de micro-influenciadores e os resultados que vocês esperam. Legal. Nesses 3 anos, assim, né, que a gente tem feito marketing de influência com mais intensidade, acho que, como você falou, não dá para fazer nem só um, nem só outro, assim. Hoje a gente enxerga o quanto que essa composição, né, de fazer as grandes influenciadores e de também ter uma base forte de micro, o quanto que isso é importante para o crescimento da marca como um todo. Então, as influencers grandes, de maior alcance, cumprem um papel importante de dar mais visibilidade para a marca, de ajudar a gerar desejo, que é uma coisa importante, e até para sensibilizar também as micro-influenciadoras que se inspiram nelas, né? Então, a gente realmente enxerga que é muito importante ter essa composição dos dois, sabe? E a micro-influenciadora, hoje pra gente, assim, tem sido um trabalho muito, muito importante. A gente está com um time de 15 pessoas focadas só em micro-influenciadoras. Muito legal. Tanto trazendo gente nova, quanto gerindo, né, fazendo relacionamento, comunidade com essa turma. E a gente tem visto resultados muito expressivos saindo disso aí também. Muito legal. A gente estava até conversando um pouco aqui nos bastidores, né? E a gente também está puxando forte o trabalho tanto com os influenciadores, né, maiores, quanto também com a comunidade de micros. E até que eu estava compartilhando para a galera ouvir aqui também, que uma dica legal é fazer esse ranking, gente, de premiações, esse ranking de comissionamento e olhar para os micro-influenciadores como uma comunidade mesmo. Poxa, fazer eventos, se possível, estar mais próximo, criar relacionamento. Então, isso ajuda com que eles queiram divulgar mais a sua marca também e vai gerar muito mais conteúdo, muito mais venda, resultado para a marca e para eles também. Fala de Black? Vamos falar de Black. Ou quer dar umas dicas antes? Vamos dar umas dicas antes, por favor. Eu começo. A gente sempre tira um momento aqui, né, do podcast para compartilhar com o pessoal ferramentas, plataformas que a gente utiliza nas nossas marcas. São várias opções, né? As que a gente usa não são as únicas boas, tá? Mas de tudo que a gente testou foi o que melhor performou para
todas as marcas, inclusive, né? E quando eu falo todas dos sócios ali do Brand Legacy, né? Somos 4 sócios, são 14 marcas, pouco mais de 850 milhões de faturamento acumulado, né? Nos últimos 7 anos. Então, assim, a gente testou muita coisa, né? A gente conhece muitas ferramentas do mercado, né? Para não falar quase todas. Então, o que eu vou trazer aqui, assim, realmente já foi testado e validado. Tá? Mas tem outras boas do mercado também. O que a gente usa hoje, pessoal, de plataforma de e-commerce? Shopify, tá? Shopify de plataforma de e-commerce. Checkout nas nossas marcas hoje a gente utiliza da Yamp, tá? E assim, tudo que eu estou falando é muito importante para o resultado final da operação, porque sem um e-commerce, um bom e-commerce, uma boa página de produto, sabe? Que você consegue otimizar, ter uma página rápida, com um bom UX e tal, você não consegue ter uma boa conversão, né? Se não tiver um bom checkout simples, intuitivo, você não consegue ter uma boa conversão com uma estrutura de recuperação de carrinho automática, né? Que a maior parte das oportunidades de venda, e até para ser mais preciso, de 60% a 75% das oportunidades de venda são perdidas no checkout. Tá? Então é um ponto muito crítico e o da Yamp nos atende muito bem. Você tem um bom gateway de pagamento, né, que tem mais os outros 10% a 25% ali de oportunidades de vendas que são perdidas no pagamento. Tá? É aquele Pix que não foi pago, é aquele cartão recusado. Então você tem que ter um bom gateway, e hoje a gente utiliza o da Dom Pagamentos. Tá? Não é meu, esse gateway. Tá? Queríamos. Gostaria, já falei que eles têm que me pagar royalties, que eles estão usando, né, o meu nome ali. Então, gateway de pagamento tem a Dom Pagamentos. Operador logístico, a gente utiliza a Stoca, tá? E é extremamente importante hoje, quando a gente olha para a venda online, a gente está falando de experiência do cliente. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando principalmente de prazo de entrega. Né? Então, você ter um bom operador, não só a nível de eficiência, de prazo de entrega, mas de preço também, para você ter um preço competitivo, isso muito tá falando, importante. Vou te complementar rapidinho. Eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei que faz muito sentido. Que a primeira venda quem faz é o marketing, a segunda é a logística, que vai muito nesse ponto, né? Se o cara não tem uma experiência legal ali na entrega e tudo. Acabou. Já perdeu, já perdeu, muito boa. E ainda tira a primeira venda de muitas pessoas, né? Porque aí, se não tiver uma boa experiência, vai lá no seu site, no seu Reclame Aqui, comentar, e aquele possível cliente que estava pensando em comprar, já não compra, né? Então, gateway. Outra coisa muito importante, a gente estava falando do João, é você ter uma boa ferramenta, né, para cuidar do teu pós-venda. Tá? Um pós-venda bem feito tem um impacto assim, muito significativo na tua recorrência, tá? No teu LTV. E hoje a gente utiliza uma ferramenta chamada Zop, tá? Que dentre outras funcionalidades, uma que gera muito resultado para a gente é trabalhar ali com gift back, com cashback. É muito importante você trabalhar e cuidar do SEO também, né? Pra você sempre buscando formas de depender o mínimo possível de mídia paga. Então, você fazer esse trabalho é importante. A gente trabalha com uma agência chamada Implementa. E vou puxar também aqui a parte de influência, que, poxa, pensa só, a gente está falando aqui de cuidar de 2.000 micro-influenciadores, a gente também, uma das marcas, 1.000 ativos, na outra mais 600, imagina a loucura, gerenciar todos esses influenciadores, fazer o split de pagamento para cada um deles, e além disso, para ter uma comunidade forte de micros influenciadores, eles também gostam de transparência, e isso é importante. Então, a gente utiliza a Pileia, que consegue cuidar de todo esse gerenciamento de influenciadores, fazer o split de pagamento, ou seja, a gente paga uma única tecnologia e ela paga todos os nossos micros e toda a comunidade, e eles conseguem acessar em tempo real vendas, os produtos que eles mais estão vendendo mesmo, qual que vai ser a comissão deles. A gente consegue também ter dados na mão, saber o custo de aquisição por micro-influenciador. Então, é uma plataforma de gerenciamento e de dados para cuidar dos afiliados e influenciadores. E a gente também sempre gosta de trazer a Solomon, né? Porque hoje em dia não dá para você não entender sobre a jornada de consumo do seu
cliente, tá? Então, às vezes, se você não tem esse conhecimento de qual campanha está performando para o seu topo, para o seu meio, aí para o seu fundo, eu brinco aqui sempre, né? O Google e o Meta estão querendo falar que foram eles que fizeram a venda. Só que não é bem assim que acontece. Às vezes você desliga um influenciador, um criativo que estava fazendo parte dessa jornada e você acaba prejudicando todo o seu resultado. Então, a gente utiliza aqui para traqueamento mesmo ali de todos os dados, mensuração e acompanhamento dessa jornada de consumo a Solomon e todos os links na descrição aqui para vocês, tá? E além do traqueamento e atribuição, o Dash também, que a gente usa bastante Sim. da Solomon, né? Para ter visibilidade ali de informações importantes para nossa gestão. E só mais uma coisa que eu acho importante falar. A gente traz muitas ferramentas que a gente utiliza ali de e-commerce e tal, mas tem outras áreas que são críticas da empresa, onde a gente teve alguns desafios e aprendizados, então, para ajudar também. É muito importante na tua operação, quando a gente olha para a parte fiscal, tributária, você ter um bom escritório de contabilidade. Tá? Então, a gente vai deixar um escritório que a gente migrou não faz muito tempo, mas assim, melhorou significativamente. Tá, até trouxe ali mais algumas estratégias para melhorar a eficiência tributária, que é o escritório do Galute, tá, que ele é especializado em contabilidade para e-commerce. Outra coisa, o pessoal pergunta, Dom, quais foram os seus desafios ali na Denavita? Cara, a gente não teve tantos, né? Eu me considero muito privilegiado de ter conseguido conectar pessoas boas que já tinham experiência e sabiam muito bem o que fazer, como fazer para o negócio acontecer. Então, foi relativamente suave, né? Pelo menos até hoje, essa jornada de crescimento da Denavita. Agora, pelo fato da gente ter crescido rápido, os poucos desafios que a gente teve foram relacionados à parte financeira, fluxo de caixa. Né? E a gente também, quando você trabalha em vários canais diferentes, quando você está em marketplace, que você tem que conseguir entender todas as taxas, tal, não é coisa simples de se fazer, né? E a gente tentou muita coisa, até a gente achar a CFO Company, né? Que tem um trabalho especializado e assim, tirou o peso das nossas costas e conseguiu trazer resultados mais confiáveis, tá? Mais acurados, né? Então, vamos deixar o contato deles também. Nossa, por favor, porque assim, gente, não tem nada pior. E eu falo, a gente puxa sempre muita parte comercial, vendas, só que aí, no amadurecimento do empreendedorismo, você começa a entender que não é sobre vendas e sobre faturamento, se a sua gestão, se o seu fluxo financeiro, se os seus resultados não estiverem, assim, sabe, muito bem alinhados e corretos e essas informações na mão. Então, cuidar da parte financeira é extremamente importante, assim, isso foi aprendizado que a gente sofreu na pele, né? E uma coisa legal, turma, é que a gente realmente, como o Dom comentou, assim, testa muitas ferramentas, são várias marcas, né? E as que a gente realmente utiliza e gosta, a gente traz aqui as dicas para vocês e a gente está sempre tentando trazer e conseguir algum valor especial para vocês. Então, vocês podem comentar que viram no Made in Brasil, usa o link da descrição e aí sempre tem algum valor especial para vocês conseguirem usar na marca de vocês também, tá? Às vezes um desconto de setup, às vezes um desconto de mensalidade, né? Nas taxas, redução. Nas taxas, Curta muito caminho. Você falou aí da plataforma de influencer, né? A gente estava falando de resultados de influencer há pouco. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, ou não tinha ainda, ou eu não conhecia. E o que a gente fez? Na época, a gente desenvolveu quase que um CRM próprio de influencer. Então, a gente tem hoje um sisteminha dentro de casa que a gente desenvolveu, que nos ajuda tanto a ter a gestão da base quanto de resultado também. Legal. Que, como você falou, não dá para fazer na unha, né, gente? Então, a gente montou essa plataforma onde a gente consegue visualizar todos os números, os dados ali das influências, tanto as grandes quanto as micro. Muito bom. Isso foi uma coisa que a gente sofreu ali dentro de casa para desenvolver. Na época, a gente não tinha... Né? Como eu falei, não sei se não existia ou se a gente ainda não tinha conhecimento dessas ferramentas, mas são coisas que realmente ajudam muito aí no dia a dia. Gente, não deixa passar não as dicas. Eu brinco assim, o e-commerce é TI por trás, né? É tecnologia. E, Gabriel, vamos falar de Black Friday? Inclusive, a gente, antes de ligar as câmeras, a gente faz o aquecimento aqui. E foi legal o bate-papo, porque a gente vem com uma expectativa, assim, muito alta,
né? Vocês que já nos conheceram e conheceram, né, os sócios ali do Brand Legacy, a gente faz o Lucas perder o sono aqui, né? Quando a gente traz as metas para ele, que ele é o só. Aliás, ontem a gente estava jantando com um casal bem legal. Como que chama a marca? Me fugiu. É da Juleme, né? Da Ju Hair, né? Juleme Hair. Da Juleme Hair. E a gente estava falando sobre meta de Black Friday e tal. E aí, na hora que eu falava as metas, o Lucas quase se retorcia ali na mesa. Aí eles entenderam, né? Que Carol e eu somos os que acelera. Sim, e eu tenho um outro sócio, o Renan, que é tipo doido do mesmo jeito. E o Lucas é o cara que segura a operação. E a gente estava falando, né? Poxa, se não fosse o Lucas, ou a gente já estaria faturando 3 vezes mais do que a gente fatura hoje, ou a gente ia quebrado, né? Porque, assim, é muito bom, né? Você fazer números, fazer não só faturamento, mas lucro, né? Agora, assim, também gera problema, também gera desafio, também gera trabalho, né? Esse aumento de volume, quando você olha ali para logística, para gestão de estoque, para time de atendimento e tal, assim, saiba que vai ser mais desconfortável, como você falou, né? Às vezes é mais fácil você crescer e mais seguro, você crescer de maneira gradativa do que você, às vezes, dobrar de tamanho, mas que é uma oportunidade que é difícil de perder, porque é a única vez, não é a única, mas é um dos momentos mais propícios para a gente fazer isso no ano, é a Black. O que você teve de experiência, né? Poxa, já são 12 anos de mercado, né? Você tem mais tempo de mercado do que nós dois juntos, né? Se somar a quantidade de anos. O que você já teve de experiência? O que você teve de aprendizado? E o que você acredita que é fundamental para você conseguir um bom resultado em novembro? Cara, Black às vezes é uma coisa... talvez assim, não sei se a gente pode dizer que é um mal necessário, porque... acho que o mercado, né, e o consumidor já se acostumou, já criou uma expectativa tão grande que, assim, ou você faz uma boa Black Friday ou você tá meio fora do jogo, assim, né? É difícil hoje você querer ser um e-commerce, uma marca relevante sem participar do jogo ali da Black. Uhum. Então, nesses últimos anos, assim, né, uma das coisas que acho que a gente colocou na cabeça foi um pouco isso, assim, não dá para ficar de fora, a gente precisa... realmente fazer uma Black Friday, fazer uma boa Black Friday. E acho que até na imersão, né, o Di falou um pouco disso, de estratégias, falou, pô, às vezes pode fazer mais sentido você usar uma Black para fidelizar quem já é seu cliente, para vender para sua base, aumentar a retenção, aumentar a recorrência, do que às vezes ficar brigando um CAC que sobe muito, né, o custo do leilão na Black vai nas alturas, então realmente o CAC é perigoso ali se você não tiver... as métricas, conversão, tudo muito na ponta do lápis. Uhum. Então, acho que tem várias estratégias, vários caminhos possíveis que você pode adotar na Black, dependendo da sua estratégia, do seu cliente, da sua marca. Uhum. No nosso caso, a gente acaba fazendo um pouquinho dos dois. Assim. Então, a nossa Black é um momento que a gente consegue vender de novo para muita gente ali que já era nosso cliente, mas também é uma oportunidade de trazer um cliente novo que, às vezes, é mais sensível a preço, é uma promoção e que talvez em um outro momento ali ele teria mais relutância em comprar. Uhum. E aí talvez com esse cara o desafio vem depois, né? Na fidelização, na recorrência. Porque o cara que vem por preço também vai por preço. Uhum. E aí vem a importância, né, de uma plataforma aí de relacionamento, de pós-vendas, como você falou aí há pouco. Legal, legal. E a gente fala muito, né? Existem alguns padrões, né? Algumas, entre aspas, premissas aí para se estruturar uma Black Friday. E uma delas é você começar, né, com uma certa antecedência, idealmente, né, até com 90 dias de antecedência, para você ter tempo de desenhar as metas, os KPIs, desenhar a oferta, né, pensar em campanha, em criativo. Um pouco mais para frente, começar a olhar para a gestão de estoque, preparar logística, time de atendimento e tudo mais. Agora, fala-se muito em você aumentar a base. Certo. Até a Black, né, para que na Black você consiga vender para a tua base, que é muito mais barato do que você brigar ali no CAC alto. Vocês fazem alguma coisa nesse sentido para aumentar a base no pré-Black?
Sim, a gente tem algumas estratégias que a gente roda, às vezes de sampling, por exemplo, né, de vender um produto ali que você tem a versão full dele, mas você tem às vezes uma versão, por exemplo, uma amostra, alguma coisa. No nosso caso, a gente acaba fazendo um pouquinho diferente, mas a gente coloca o produto na casa do cliente, muitas vezes até empatando o CAC, topando não ganhar dinheiro ali naquela primeira venda, mas justamente com esse objetivo de aumentar a base. E acho que o que é mais importante nesse caso, assim, que eu acho que é legal da estratégia de sampling, é essa coisa de colocar o produto na casa do cliente, porque, e principalmente quando é um produto de consumo, assim, né, ele vai estar lembrando de você ali naquele período pré-black ou não, né, ou às vezes até em algum outro momento do ano. Então, acho que é uma estratégia que a gente roda e que tem um impacto bem bacana. Nossa, muito legal. E assim, até anotei aqui porque eu falei, cara, a gente fez umas 2 vezes na marca, no caso da Biziu, estratégia também, assim, de amostras, um kitzinho bem legal. E foi brutal o número de acessos que a gente levou pro site, né? Porque a galera pegava ali no site as amostras, da volume. Então, depois você conseguir reimpactar mesmo essa base e o custo é super barato, né? Pra fazer isso. Bem legal. O Lucas também se remexe na cadeira lá, como sempre, porque essa coisa, é muito volume, muitas vezes você não tá ganhando dinheiro, gera mais problema, mais desafio lá na expedição, no estoque. Como você falou, exige uma preparação prévia, porque você tem que ter produto, tem que ter estoque ali para poder rodar uma ação desse tipo. Então, provavelmente a parte que o Lucas se remexe na cadeira, e eu também um pouquinho, que eu acabo fazendo um pouco esse papel lá do nosso lado, mas que, como a Carol falou, dá resultado. Dá resultado. E você faz algum trabalho pré-black a nível de... O que muda do trabalho com influenciadores na Black? Cara, acho que assim, essa coisa de aumentar a base, assim, a gente vem construindo uma história com as influenciadoras ao longo do ano. Então, acho que uma estratégia que tá fadada a não funcionar é você querer pegar uma influencer grande, que você nunca fez nada, que nunca falou nada da sua marca, do seu produto para a base dela, querer contratar essa pessoa na Black Friday, possivelmente você vai pagar muito mais caro, para ela falar da sua marca, sabe assim, é uma primeira vez ali numa Black, não funciona. Legal. Então, isso acho que é uma coisa que a gente evita, assim, a gente vai, de fato, construindo um relacionamento. É importante a influencer mostrar a jornada dela, né, com a sua marca, com o seu produto. Então, ela falar ali da descoberta, do uso, né, da recomendação, do impacto que isso teve, a diferença que isso fez na vida dela, enfim. Então, como você falou, é um trabalho que começa meses antes, né? Não adianta você querer chegar lá, começou novembro, beleza, vou começar a fechar meu time de influencer aqui. Não funciona. Legal. E o que muda em performance? Em performance muda para pior o CPM. Mas aí, de novo, né, reforça a importância de vir fazendo um trabalho bem feito antes. Mas, assim, acho que... Até nível de estratégia, assim, né? Você muda alguma coisa, investe mais em topo de funil, no pré-black? Acho que não muda tanto, assim, a gente continua rodando o nosso funil ali, né, perpétuo, vamos dizer assim, então a gente precisa ter essa consistência de ter o funil rodando e existindo na Black, mas acho que talvez o que muda é que a gente consegue ter um desempenho melhor com os criativos mais fundo de funil ali, os criativos mais voltados para a conversão, né? Então... Talvez a mudança, assim, em performance, acho que seria mais nesse sentido. Mas a gente, de forma alguma, abre mão, sabe, do resto, assim, de continuar fazendo um trabalho bem feito de funil, de construção, de topo, enfim. Perfeito. E a gente fala também que o CPM aumenta, fica mais caro, anunciar. Agora, por outro lado, a taxa de conversão, ROAS, tende a aumentar significativamente. Para vocês... também acontece dessa maneira? Com certeza, com certeza. E aí, acho que no fim do dia, assim, a diferença, né, que vai fazer se você vai ganhar dinheiro ou não é se essas variáveis estão todas equilibradas, né? Beleza, aumentou o CPM, mas se a conversão aumentou o suficiente para você continuar tendo rentabilidade, beleza. Muitas vezes você vai aumentar o CMV também, vai dar mais desconto, fazer mais promoção. Mas, pô, se isso reduzir o seu custo de aquisição, na mesma proporção ali, pode fazer sentido. Então, a gente está sempre olhando muito para isso, né? Para o todo, assim, não olhar só para venda, nem olhar só para conversão, enfim, porque às vezes
você pode ficar com uma visão distorcida, né? Olhando ali só para uma coisa. Legal. Teve uma coisa muito legal que você falou, foi, acho que até no começo do podcast aqui, a gente acabou passando, que você falou do seu calendário de campanhas. E Boa. eu sempre trago isso, eu falo assim, eu tenho muito essa visão, até puxando do comercial, que no nosso caso a gente chama de calendário comercial mesmo, que é o seu de campanhas. Ele é a mãe ali, eu falo que tem 2 estratégias mãe, que é o meu calendário comercial e a história do mês. Então, na Black, a gente já tem uma história do mês muito forte, onde o consumidor quer comprar e alguém vai levar o dinheiro desse consumidor para casa. Exato. E aí a gente precisa também construir esse calendário comercial e o calendário de campanhas. E é muito louco isso, mas assim, a maior parte assim das marcas que a gente vê, muito mentorados quando a gente inicia o trabalho, a gente percebe que não tem um calendário de campanhas e comercial estruturado. Aí eu queria que você pudesse compartilhar também algumas dicas quando vocês vão desenhar esse calendário de campanhas ou comercial. Legal, isso é muito importante. E uma coisa legal, assim, que a gente veio construindo também, é porque se tem essas grandes datas de varejo, assim, né? Legal. Black Friday, Semana do Consumidor, etc. Alguns segmentos ali, Natal, Páscoa, podem ser datas fortes, Dia das Mães, enfim. Então tem essas grandes datas, assim, que o consumidor muitas vezes já se movimenta e já tem uma tendência a querer comprar, né? Seja uma coisa mais geral igual é Black, ou seja algumas campanhas mais segmentadas, igual eu falei, Páscoa, por exemplo. No nosso caso, uma coisa que a gente tem feito que tem um resultado legal é construir datas relevantes fora desse calendário de varejo. Legal. Então, hoje mesmo, por exemplo, a gente está rodando uma campanha de aniversário da marca. Então, é uma campanha que assim, a gente consegue fazer um movimento legal e, assim, acaba que a gente está sozinho nessa data, porque foi uma data que eu criei. Então, eu não tenho a briga lá do CPM, da Black e tal. Então, isso é uma coisa que tem funcionado bem, assim, no nosso calendário, sabe? Da gente ir criando as nossas próprias datas e criando as nossas próprias oportunidades. Até uma coisa que, falando disso, né, que eu fiquei um pouco pensativo nesses últimos dias, os marketplaces todos fortalecendo as datas duplas, né? O 8 do 8, o 9 do 9, enfim. Que foi uma coisa que o Shopee já vinha fazendo há mais tempo e agora estão outros entrando na onda. Eu fico me perguntando assim, o quanto que isso é bom ou ruim, porque acho que, de uma certa forma, condiciona o consumidor, às vezes, a esperar aquela data e só comprar naquela data. Sim. E aí vão estar brigando um com o outro, né? Um marketplace brigando com o outro na mesma data. Então, enfim, acho que não sei ainda onde que isso vai dar. Foi uma coisa que eu fiquei me perguntando esses dias. Legal, pensei nisso também e, enfim, não aprofundei, mas o que veio na cabeça de primeira impressão é que isso, de certa maneira, é ruim para o e-commerce. E também isso traz a importância de você estar em todos os canais, né? E não depender só do seu e-commerce, porque, de fato, quando o marketplace se estabelece, né, e cria esse hábito, né, e essa expectativa, se você não estiver lá, exato. Eu tinha um chefe que falava que quando o elefante pisa, ele esmaga. Então é um pouco disso, assim. Quando os elefantes estão fazendo alguma coisa, a gente tem que ficar esperto. E é isso, se você não está lá no Mercado Livre no 9 do 9, alguém vai estar vendendo. E não vai ser você. Então, perfeito. Acho que isso, né, reforça muito esse ponto aí da multicanalidade, estar presente, tudo. Boa. É isso. Só um ponto falando disso, né, de, poxa, criar datas, eu gosto muito e tenho essa mentalidade também, e eu falo assim, a gente já tem quase isso como um mantra dentro ali das marcas, que não existe mês fraco, existe mês sem uma boa história e sem o preparo. Então, se a gente muitas vezes fala, poxa, esse mês aqui vai ser fraco, por exemplo, o mês que antecede Black Friday, seu time não se prepara direito, você não se prepara direito, não desenha as estratégias, não traz uma narrativa, uma história diferente por mês, e o mês vai ser fraco. Vira um ciclo vicioso, né? Às vezes a gente até se escora, usa o mês fraco ali de muleta, né? Tipo, outubro é ruim, né? Porque outubro é pré-Black, então... Deixa, né? Tipo assim. E aí você, poxa, fez um puta resultado na Black, só que aí você fez um resultado ruim no mês, né, anterior e o seu BP é do ano, gente, né? Exato. Aí não faz sentido, porque aí de fato você gera um problema grande, gera gargalo na operação, né? Pensa, você tem um outubro fraco. Pô, vai tomar um prejuízo para no outro recuperar. No outro mês vira aquela correria, não faz sentido. Uma das coisas que a gente trabalhou esse ano foi trazer lançamento de produto para outubro, né?
para Legal. segurar o mês. E dezembro, naturalmente, dá aquela esticada na Black, né? Fazer o Cyber Monday, pós-Black, enfim. Outra coisa que eu trouxe ali pro pessoal na imersão, e que você está fazendo muito bem, é o tal do lançamento meteórico. Né? Legal. Porque hoje, né, muita gente luta para conseguir crescer, né, para conseguir romper novos patamares ali de crescimento, muita gente precisando de caixa, né? Como que eu sei que você tem um excelente resultado, né, quando você faz um lançamento meteórico, o que você acredita que é importante para esse lançamento meteórico funcionar e te gerar um bom resultado? Cara, no nosso caso, a gente faz o meteórico poucas vezes no ano, porque é uma coisa, assim, né, para você ter um bom meteórico, ter um bom desempenho, você precisa ter uma oferta agressiva, relevante. E como a gente tem esse trabalho de construção de marca e tudo, a gente fica um pouco dividido, assim, né? A gente não quer ser a marca da promoção, sabe? E de só vender na base do preço, do cupom, do desconto da promoção. Uhum. Então, a gente se preocupa muito com esse trabalho de construção de marca no longo prazo. Uhum. Então, assim, a gente tenta criar uma balança, sabe? Entre construir marca, entregar experiência, gerar desejo e ter as janelas, né, vamos dizer, as oportunidades ali de conversão, que muitas vezes o meteórico acaba sendo uma delas. Uhum. Então, a gente primeiro tem essa balança, mas o meteórico é muito um exercício, né? A gente está falando de recorrência, ele ajuda muito a movimentar a sua base para comprar de novo com você. Então, um cara que já conhece o produto, já usou, já testou, muitas vezes volta no meteórico. E é uma estratégia que tem funcionado legal pra gente. Legal, legal. Você sempre faz captação de base ou você trabalha mais com a base que você já tem? Os dois. A gente mistura um pouco. A gente roda captação para quem já é nosso cliente. Tá. E a gente traz uma base morna, vamos dizer assim. Algumas pessoas que já tiveram algum contato com a marca e que eventualmente estão perdidas ali no meio de funil, esperando uma oportunidade para comprar. Então, a gente traz um pouco dessa base também. Legal. É bom que em 12 anos de marca dá para ter alguns clientes na base, né? Tem gente, né? O que a gente não faz, a gente chegou a testar isso em um ou outro, assim, mas é trazer o cara 100% frio, assim, sabe? Pegar uma pessoa que nunca viu, nunca teve nenhum contato, não conhece a marca, e jogar no meteórico. Isso a gente fez um teste uma vez, não foi muito legal, acabamos não repetindo. Legal, bom saber. Outra coisa, a gente estava falando de live shopping também, vocês têm o hábito de fazer? Geralmente nas janelas onde a gente faz o meteórico, a gente costuma intensificar mais as lives, então a gente faz live antes, durante e até depois. E no nosso caso, assim, a live, ela tem um resultado de venda ali, mas a gente vê que ela cumpre muito um papel de tirar a objeção, de ajudar o cliente a entender melhor o produto. Uhum. E muitas vezes, quando a gente faz a live, por exemplo, antes do meteórico, ela ajuda o cliente a ter mais clareza e já chegar com o carrinho mais pronto ali, vamos dizer, no dia de comprar, sabe? Legal. A gente está montando até um espaço novo agora, a gente está mudando de escritório, e aí no escritório novo a gente vai ter um espaço dedicado lá para a live, até então a gente precisava ficar incomodando a loja, a gente geralmente fazia as lives na loja, mas aí fica aquela coisa, tem cliente, a coisa acontecendo, a gente ali atrapalhando, bagunçando a loja, então agora a gente vai ter o nosso cantinho lá dedicado para fazer live, e aí a gente deve intensificar um pouco. Bacana. A gente vai rodar uma live forte agora na segunda, na Denavita, e a gente tá sendo uma mistura de meteórico vai finalizar na live. Legal. E a gente também, pela primeira vez na Denavita, a gente tá fazendo uma captação grande de público frio. Mas aí trabalhando toda uma jornada de educação até chegar no dia da live. Aí depois eu compartilho, vai ser segunda. Boa, Vamos quero ver. ficar sabendo. E essas lives, você são pessoas de dentro da I Wanna Sleep ou você trabalha com influenciadores? Geralmente a gente mescla. A gente tem feito nas últimas com alguém do nosso time e alguma influencer, alguém da nossa base. Tá. E aí fica uma combinação legal. Bacana. Falamos de muita coisa.
falamos de produto de qualidade, de canais de venda. Agora, se eu não estiver enganado, eu acho que você comentou comigo que pelo menos parte dos produtos vocês importam. Isso. Como que é a gestão financeira dessa operação? Né? Porque a gente, né, até principalmente por conta de um movimento de crescimento mais acelerado, crescer custa dinheiro, né? Então, por mais que a operação dê lucro, muitas vezes o lucro tá ali na planilha. Tá na planilha, não tá no caixa. Exato. Né? E o lucro na planilha não paga conta, então assim... E nem vem pro bolso. Enfim, tá na operação, tá no estoque, tá no full, né? Que a gente tem o marketplace tem assim, quase 20%, né, das nossas vendas. Como que é fazer essa gestão quando você tem que, muitas vezes, pagar na frente, ou se tem prazo, às vezes não é tão longo, não longo o suficiente para você receber, girar o estoque? Cara, é muito delicado, porque assim, como você falou, né, já é difícil gerir caixa sendo uma empresa em crescimento, né, assim, quase que qualquer que seja o contexto. E no nosso caso, isso é ainda mais importante e mais crítico considerando essa coisa da importação. Então, a importação, de fato, é muito ingrata no sentido de caixa, porque ela exige esse desembolso muito antes de você ter o produto disponível para vender. Então, de fato, para crescer hoje no nosso modelo, a operação demanda muito caixa, isso gera um impacto de custo financeiro, óbvio. Tem esse efeito que você falou, que muitas vezes o lucro, né, tá ficando ali. Mas acho que, assim, faz parte do jogo. A gente precisa ser responsável, administrar isso, porque de fato é um fator muito, muito crítico e que a gente não pode deixar desandar. Então, a gente precisa ter uma gestão muito, muito madura, muito criteriosa em cima do custo de capital, das fontes de financiamento, para que a coisa aconteça de forma saudável. Mas, como você falou também, assim, o primeiro passo é ter o lucro. Então, se a empresa tem o lucro, ela tem capacidade de se financiar, já é, né, metade do problema. Legal. E quando você fala de se financiar, é um ponto importante, porque crescimento demanda investimento, né? E muitas vezes, dependendo da velocidade que você quer crescer, você não consegue fazer esse investimento só com o resultado da empresa, né? E a gente, quando você fala de questão, né, de importação, né, que leva mais tempo, alguns outros nichos de negócio, como por exemplo moda, eu vejo que eles, começam a produzir uma coleção assim com muitos meses de antecedência, às vezes 6 meses, às vezes assim 8, A gente tem pijama, né? Pijama tem um pouco disso aí. Tem um pouco disso. E grade, aí nem se fala. O Rony falou na imersão da tal da grade, né? Nossa, isso aí é uma dor de cabeça enorme. Nossa, é sofrido, né? Já tem umas que a gente já sabe que não vai vender, tem que fazer, né? O que eu ia perguntar? Desculpa, te cortei. Não, imagina. Será que ainda era sobre gestão? Não, sobre dívida. Tá. E a gente vê que muita gente não cresce, dentre outros motivos, mas em alguns casos, principalmente por falta de investimento. Né? Que a pessoa às vezes tem medo de investir, às vezes, para ela continuar crescendo, ela precisa pegar dinheiro, né? Ir atrás de recurso, de crédito. Mas muita gente tem medo de dívida. Como que você enxerga isso? Eu entendo quem tem medo de dívida, porque de fato, assim, se a gente pudesse escolher entre ter ou não ter, é melhor não ter. Mas sabendo que, né, a gente tem esse cenário no nosso negócio, que ele precisa de caixa, precisa de capital para crescer, acaba sendo meio inevitável. Assim, ou você reduz drasticamente o ritmo de crescimento, ou você vai ter que ter alguma fonte de financiamento. Então, no nosso caso, como a gente quer ser uma marca global de sono, a gente preferiu continuar num ritmo de crescimento mais acelerado, sabendo que isso implica em ter dinheiro de fora dentro da empresa. Legal. Então, acho que é muito uma decisão assim, né, do empreendedor, do empresário,
E de como eu falei, se você vai optar por ter o ritmo de crescimento e por ter que eventualmente tomar dívida, precisa ter essa gestão muito bem feita. Porque no final das contas, né, e o próprio Lázaro sempre fala isso, né, a diferença de Exato. dívida boa e dívida ruim, aonde a dívida boa é aquela que a operação consegue pagar, Exato. né, que cabe ali no EBITDA, enfim. Outra coisa... E você traz um ponto legal também, isso, né, sobre dívida e sobre crescimento, que, por um outro lado, é ruim ser pequeno, né? Tem aquela coisa, se você não está crescendo, você está morrendo, né? Então... Você não está crescendo, você está morrendo, e tem muitos desafios, né, que mão, surgem ao longo da jornada, que o cara que é muito pequeno, às vezes ele não tem recurso, né? Ele não consegue se proteger, ele não tem margem, ele não consegue negociar. Sim. Então, assim, achar o equilíbrio, né? Eu sou a favor de você crescer o máximo que você puder, sem perder a mão. Até onde você consegue fazer isso, sem perder o controle, sem perder a mão, né? Salvo algumas exceções, porque a gente estava vindo para uma situação agora que poderia ter sido mais difícil, né? Mas a Anvisa acabou prorrogando. Né? A Anvisa veio com uma nova regulamentação onde as marcas de suplemento tinham que fazer um novo teste de estabilidade, onde cada teste custava ali em torno de 30, 50 mil reais, às vezes mais. Então, quando você pega uma empresa que tem, por exemplo, está faturando 100 mil por mês, que está sobrando 10 mil reais na última linha. Ela fica para trás nessa história. E ela tem 5 produtos no portfólio, ela poderia ter que trabalhar, tipo, 1 ano e meio, 2 anos só para pagar teste de estabilidade, se desse tudo certo, né? Então, assim, realmente eu incentivo, né? E muito importante você ter controle e ter na mão, né, os números da empresa, ter esse conhecimento, esse know-how, fazer uma boa gestão financeira, porque se você consegue trabalhar com dívida, né, se cabe na operação, certamente é uma coisa que vai acelerar muito. Isso, né, é que aquela coisa, né? crescimento. Go big or go home. Então, Exato. nós estamos preferindo go big. É isso aí. E descansar no go home de I wanna sleep, né? E, Gabriel, a gente falou de muita coisa, eu acabei emendando outras aqui. Eu vi várias coisas que vocês fazem muito bem, né? E aliás, parabéns pelo trabalho com a empresa, mas tá sendo um dos melhores podcasts. Tá. Né? Toda a frente que a gente abordou aqui, a gente viu que você tinha domínio. Então, muito legal. E eu admiro muito pessoas que já têm todo esse tempo de negócio, de mercado, né? Porque já não é fácil você crescer sem escalar uma marca. Agora, você crescer e se manter ao longo de tempo, ao longo de mudança de governo, ao longo de crise, enfim, é para poucos. De tudo que vocês fazem ali na I Wanna Sleep, o que vocês acreditam que foi o principal diferencial que te ajudou você, seu sócio, né, a construírem tudo que vocês construíram até agora e chegar onde vocês estão? Cara, eu diria que é a construção de marca, assim, até trazendo um pouco um paralelo com o negócio que eu estava antes de vir para a Unisleep, assim, era um negócio que está num segmento que é muito comoditizado, assim, um segmento de varejo onde as marcas queridinhas do consumidor, assim, são marcas muito, muito bem estabelecidas, sabe? Muito, uma coisa assim, é quase impensável o consumidor aceitar uma marca nova, é muito difícil. E ao mesmo tempo muito comparável. Então é um produto que se o cara vai comprar na sua loja, no Mercado Livre do Zé, sabe, ou em qualquer esquina, ele vai olhar o preço, porque no final das contas o produto é o mesmo. E quando eu vim para a Unisleep, eu senti logo de cara muito essa diferença, assim, do tanto que a construção de marca te permite sair dessa briga assim, de preço, né? É óbvio que a concorrência ainda existe, hoje a gente tem até gente copiando nossos produtos, mas assim, a construção de marca ali é um negócio que fica e que gera valor no longo prazo, sabe? Então, acho que tudo que a gente conseguiu assim, construir se deve muito a essa capacidade que a gente teve também de ir construindo marca, produto e diferenciação assim, ao longo desses últimos anos. Legal.
Posso puxar da casa? Pode. Então tá. Agora a gente tem uma pergunta que é da casa, onde a gente traz muito no Made in Brasil a história de pessoas comuns com resultados incomuns, né? Então, senta na mesa quem tem realmente bagagem, tá ali vivendo o jogo para contribuir. E por trás de toda a história, de todo o negócio, tem o CPF, né? O Gabriel. Então, o que o Gabriel fez e faz de diferente ou uma característica sua para fazer com que você tenha um resultado realmente incomum, extraordinário e que muitas pessoas já tentaram e ainda não conseguiram? Legal. Vou pegar um pouco pelo que eu ouvi do nosso time lá esses dias. A galera às vezes brinca que eu sou estrela cadente, que o povo não pode me ver passando, que tem que fazer um pedido. Mas acho que isso se traduz muito assim, em uma disponibilidade, uma capacidade de ajudar o time a entregar. Assim, eu tô no negócio lá há muito tempo, já fiz um pouquinho de tudo, né, como eu falei aqui com vocês. Então, já circulei lá em várias áreas diferentes do negócio e hoje consigo ter uma visão legal, assim, não vou falar de tudo, mas de muita coisa que acontece dentro da empresa. Então, uma coisa que acho que é legal hoje nessa minha atuação lá com o time é um pouco esse papel de facilitador, sabe? De ajudar, direcionar, dar o caminho, muitas vezes, ali para as pessoas, para a gente conseguir entregar o que a gente procura. Sensacional. Muito bom. Eu tenho mais uma. Antes da gente encerrar. Geralmente essa pergunta é a última, mas para aproveitar a oportunidade, né, também, já que ele esteve com a gente ali na imersão do Brand Legacy, e de fato dá para ver que você tem esse conhecimento da 360, né, da operação como um todo, é quase o nosso Lucas, né? Eu pensei isso também. O Carica, ele é essa pessoa ali na operação. E quando a gente olha para uma operação, de fato, assim, são muitas áreas, é muita coisa para aprender, né? Eu até estava voltando ontem na conversa ali que a gente teve no jantar, eu estava falando com a Ju, se eu tivesse que ter criado uma marca sozinho, para criar, escalar essa marca e gerir essa marca, sem ter sócios, eu não teria topado o desafio. Porque, assim, de fato, é muita coisa para cuidar, é muita coisa para aprender. E no meio do caminho você tem que aprender sobre gestão de pessoas para você poder, eventualmente, delegar e dividir responsabilidades. E dá para perceber, né, o quanto de conhecimento você adquiriu, né, e o quanto você amadureceu como empresário, como gestor. O que você fez e faz no dia a dia para estar sempre se desenvolvendo? Né? Afinal de contas, não tem um CNPJ forte, né? Sem um CPF forte por trás, capaz, competente, que sabe o que faz. E também, o que você acredita que você teve assim, de melhores aprendizados? O que você mais gostou da imersão Brand Legacy que você teve com a gente? Tá, legal. Acho que os desafios vão mudando, assim, né? No começo, o desafio é você executar ali da melhor forma. Então, mesmo quando a gente fez essa virada de chave ali do off para o online, no começo era eu que estava ali operando, apertando botão, plataforma, criativo e tal. Depois a gente foi construindo um time para fazer isso. Então, o desafio muda, né? No início é um desafio de você ali executar, pôr a mão na massa. Depois ele passa a ser um desafio de gestão, como você disse. Então, acho que assim, o que a gente tem buscado para se desenvolver nisso, as imersões são sempre muito, muito positivas nesse sentido, né? Tanto a própria Brand Legacy, outras que a gente já participou também. Tanto pelo conteúdo e também pelas conexões. Então, quando a gente tem essa troca, né? Até que a gente está tendo aqui, às vezes é onde a gente até mais aprende, conversando com outros empreendedores que já enfrentaram os desafios que a gente está enfrentando hoje, né? Então, muitas vezes, numa conversa ali, você consegue ter um insight, um caminho das pedras ali que essa pessoa já trilhou e que vai te atalhar bastante. Então, isso desde o início, né, esses relacionamentos, essas pontes foram coisas que nos ajudaram bastante aí, achando o caminho mais rápido, talvez seja o ponto. Legal. E do Brand Legacy, o que você acha que foi o maior valor que você tirou de lá? Do Brand Legacy, cara, acho que muita coisa, assim, mas se eu tivesse que dar destaque, acho que a gente teve figuras assim, né, como o Rony, falando muito ali de construção de marca,
uma coisa de cultura, né? Até muito inspiracional, assim, a conversa dele. E você tem um cara tipo o Lázaro, que é mais pé no chão, gestão, resultado. Talvez a hora que junta uma coisa com outra, assim, é entender que não existe resultado, né? Não existe um bom desempenho ali no fim do dia se você não tiver as duas coisas. Então tem que ter a inspiração, tem que ter a marca, tem que ter a cultura e também tem que ter a gestão, tem que ter o resultado. Isso, no nosso caso, eu acho que é uma coisa que funciona legal, porque a gente brinca que o Rafa cria problema para eu resolver. Porque ele é esse cara mais criativo, mais inspirador e tal. E eu sou um pouco mais pé no chão ali da execução e tal. Então, acho que é uma dobradinha que funciona bem. E que é isso, no final das contas, senão... acho que assim, se fosse só eu, não ia dar bom. Talvez o negócio ia ficar um pouco mais chato ali, mais monótono. E também se fosse o Rafa, sem essa pessoa para executar, ia ficar só no campo das ideias e a coisa não ia acontecer. Então, acho que tem que ter, né, as duas coisas acontecendo juntas. É como se fosse assim, a execução sem o sonho, às vezes é uma execução pequena, né? E o sonho chata, sem execução... Assim, né? Mais do mesmo, enfim. O sonho sem execução é só sonho. É isso. E a gente também, né? A gente se complementa muito como casal por causa disso. Inclusive, um cara que a gente gosta muito, chama Jerônimo Temel. É coach, né? Mas, assim, um puta de um coach, né? Um dos melhores, com certeza. E ele esteve aqui com a gente, ele começou a perguntar, bater um papo e tal, e ele entende muito disso, né? Já estava entrevistando a gente. Ele sentou aqui e de repente estava entrevistando a gente. E aí ele olhou pra gente e ele falou assim, ele apontou pra Carol e ele falou pra mim, ele falou, com ela... você consegue chegar em lugares que provavelmente você não chegaria sozinho. Porque a Carol é uma máquina de execução, de fazer acontecer, não necessariamente ficar no operacional, mas, sabe, de fazer as coisas acontecerem. E aí ele falou para ela, e sem ele, provavelmente você ia bater muita cabeça. Você ia errar muito, você ia... Porque eu sou mais do planejamento, da visão, sabe? De pesquisar, de desenhar e tal. Sim. Claro que não adianta ficar só no planejamento e ir para execução, mas ela é execução demais. E eu, em alguns momentos, também sou planejamento demais. Então, essa combinação, né? Ajuda muito, né? E nas sociedades também, como você falou, né? Em casa, nos negócios. Show! Muito bom. Gostou? Muito. Olha só, spoiler aí pra galera, hein? A gente quer fazer uns episódios especiais aqui do Made in Brasil e fazer rodas de conversa. Trazer vários empreendedores bons, colocar um tema na mesa e aí... E discutir. Deixa o pau torar. Legal. Tá convidado para um dos primeiros. Contem comigo. Tá? Vai ser em breve aí, a gente vai fazer umas mudanças e gostaríamos de te convidar. Maravilha. Gabriel, obrigado pela disponibilidade, obrigado por tudo que você abriu e compartilhou, né? Que realmente esse episódio aqui tá trazendo muito insight e muito valor. Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. E obrigado por isso. Gratidão. Legal, obrigado aí pelo convite também. Estou à disposição, animado para essa roda aí. Vamos embora. Pessoal de casa, não deixe de seguir a gente, de compartilhar com o maior número de pessoas, tá? Conteúdo muito rico aqui. E esse foi Gabriel Oliveira no Made in Brasil. Aê!